Olá, queridos, bem-vindo à nossa aula de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27 e é muito importante que você esteja conectado conosco, porque hoje nós vamos falar de um princípio espiritual muito importante. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, onde nós vamos falar sobre Isaac e o amadurecimento em vida. Então é muito importante que você esteja conosco. Eu quero só pedir que você abra a sua Bíblia aí em Gênesis no capítulo 27. Vou te dar um panorama geral a respeito desse capítulo, para que eu possa então compartilhar esses princípios aqui importantes com você. Então, olha só, no capítulo 27, nós temos algo muito interessante. Nós temos aqui Isaac, que estava por volta de 137 anos, e ele acreditava que ele já estava para morrer. Então aqui nós temos um quadro de alguém que envelheceu, porém não amadureceu espiritualmente. Como assim? Você sabe? Quando você lê o capítulo 27, você percebe que Isaac, achando que iria morrer, ele diz para o seu filho mais velho, seu filho Esaú: filho, vai fazer uma caça e prepara para mim um alimento que eu vou comer, eu vou te abençoar e depois eu vou morrer. Sabe, Esaú era o primogênito e como primogênito ele tinha direito ali a alguns benefícios por ser o primeiro filho. Então entre eles estava a porção dobrada sobre herança, seria ali o sacerdote da família, seria então uma pessoa muito importante ali na sua família. E é interessante porque a Bíblia diz então que, ouvindo essa conversa, a esposa de Isaac, que amava o seu filho Jacó, disse para Jacó: olha, eu vou preparar aqui o cozido para o seu pai e você vai vestir a roupa do seu irmão, você vai colocar ali peles de cordeiro no seu braço e você vai se apresentar diante do seu pai como se fosse o seu irmão mais velho. Então aqui nós temos uma cena um tanto quanto estranha, né? Nós vimos ali a mãe conspirando com o filho para passar o pai para trás, e nós vimos agora o pai ali tomando decisões de forma imatura, de forma sem ser espiritual, e isso está aqui na palavra de Deus para nos ensinar. Então é isso que eu quero começar dizendo para você, sabe? Nós vamos ver na vida de Isaac algumas advertências para nós quanto ao amadurecimento em vida. E a primeira coisa, como eu disse, Isaac a essa altura ele tinha 137 anos, mas ele só foi morrer com 180. Ou seja, ele ainda viveu 43 anos depois de pensar que ele já estava morrendo. Então, ser velho na palavra de Deus é sempre algo negativo. Então, ser velho no sentido de não ser amadurecido. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui em Efésios, no capítulo 5, verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então aqui nós temos algo aqui muito importante no que diz respeito ao envelhecimento. Então a palavra velho, ela não descreve maturidade espiritual. Então, aqui o que quer dizer é que o fato da pessoa ter muita idade ou ter muitos anos de crente não significa necessariamente que ele é alguém que amadureceu. No caso de Isaac, ele era alguém que se tornou velho, porém não se tornou maduro em Deus. E isso que é uma grande advertência para nós, e é isso que eu quero compartilhar com você. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos na palavra de Deus, onde o envelhecimento é um sinal de morte. O primeiro exemplo é o exemplo do maná. A Bíblia vai dizer que o maná vinha todos os dias. E o Senhor disse: olha, você não precisa guardar. Por quê? Porque no outro dia eu vou derramar o maná novamente. Com exceção da sexta-feira, você deveria colher ali uma porção maior para que desse no sábado, porque no sábado eles não poderiam colher. Mas olha o que aconteceu. Êxodo 16, 10. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal. Ou seja, o maná envelhecido, ficou velho. Uma vez que ficou velho, não servia mais. Olha só, o maná aqui deu bicho. Então por quê? Porque ele ficou velho. Outro exemplo era o exemplo do sacerdote. O sacerdote era alguém que não podia tocar em morto. Sabe? Uma vez que a principal função do sacerdote era ministrar diante de Deus, ele não podia tocar em morto. Por quê? Porque Deus é vida. A Bíblia vai dizer em Levítico 21, né? Diz o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, dize-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Um outro exemplo que nós temos era o próprio Nazireu. O Nazireu era alguém que era separado por Deus, ele não podia tocar em morte, ele não poderia tocar em cadáveres, né? Porque senão ele perdia a sua consagração.
Então, é importante que você entenda. Aqui nós temos outro princípio, né? Dos odres velhos. O Senhor Jesus mesmo disse, né? Não podemos colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque vai estourar o odre e vai perder o odre e o vinho. O que é o odre, né? Só para que você entenda. O odre é uma espécie de couro, de recipiente de couro, onde colocava ali bebida, colocava, por exemplo, o vinho. E por que não podia colocar o vinho novo dentro de um odre velho? Porque uma característica do odre, quando ele vai envelhecendo, é que ele perde a sua flexibilidade. Ele vai ficando mais enrijecido. Quanto mais velho ele fica, mais enrijecido. E o vinho novo, ele tem uma particularidade que é a sua fermentação. Então ele tem uma alta fermentação. Uma vez que ele fermenta muito, o que vai acontecer? Se o odre não tem a rigidez, ele envelheceu, ele faz o quê? Ele estoura. Uma vez que ele estoura, perde-se o odre e perde também o vinho. Então, por que é importante, né? Eles tinham uma prática no tempo de Jesus, que era o quê? Eles pegavam óleo e ungiam ali o odre. Por quê? Porque isso voltava da flexibilidade. E aqui tem um princípio importante para nós. Somente a unção do Espírito pode manter-nos sempre frescos e flexíveis, aptos para conter o mover de Deus dentro de nós, o vinho novo. Então, para você ver, Isaac é alguém que ficou cego. A cegueira, normalmente, na palavra de Deus, nos fala da perca da capacidade do discernimento espiritual. Esse é um grande problema para nós. É um grande problema quando nós perdemos essa percepção de discernir as coisas no espírito e ficamos dependendo apenas de coisas naturais. E é interessante porque foi isso que aconteceu com Isaac. A Bíblia diz então que quando Jacó vai se chegar diante do seu pai, e a Bíblia diz que Jacó, ao falar com Isaac, Isaac disse: olha, essa voz é do meu filho Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú. Aí é interessante para você ver, ó, ele está se movendo nos seus sentidos. Então ele manda o filho chegar mais perto. Aí ele chega, ele apalpa o braço. E ele percebe que ali Jacó tinha colocado uma manta, né, ali com pelos, porque a Bíblia diz que Esaú era peludo e Jacó não tinha pelos. E quando Isaac passa a mão no braço de Jacó com o pelo, ele fala: é meu filho Esaú. Quando ele chega mais perto, ele sente ali o cheiro do seu filho. Então, para você ver, Isaac está sendo movido pelas coisas naturais. Esse é um grande problema, a falta de discernimento no espírito. Quando nos tornamos velhos espiritualmente e não nos amadurecemos. Sabe, Isaac não percebeu que Deus havia escolhido Jacó e não havia escolhido Esaú. Sabe, ele tinha uma preferência pessoal por Esaú. Ele tentou liberar a bênção com base no seu conceito natural, no seu sentidos natural. Mas olha só que interessante isso. A Bíblia diz em Gênesis 25, 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam dentro do ventre. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, olha só, Rebeca, ela teve discernimento espiritual, ela foi ouvir a Deus, ela percebeu a direção de Deus, e Deus tinha dito: olha, o mais novo é que vai ser o primeiro, e o mais velho vai servir o mais novo. Então, no dia que Isaac preparou ele para abençoar, lembra, ele pensou que estava morrendo. Ele age de maneira natural, pelo que ele ouve, pelo que ele cheira, pelo que ele toca. Então ele age de maneira natural. Aqui você não vai ver Isaac orando, buscando a Deus para discernir o filho. Não, ele age de maneira natural. E esse é um grande problema. Que à medida que o tempo passa, espera-se que eu e você nos tornemos pessoas mais maduras em Deus. E não pessoas imaturas. E não pessoas naturais. E foi isso que aconteceu. Ele dependeu dos seus sentidos naturais para se guiar. Isaac envelheceu muito cedo. Depois de velho, tornou-se cego e natural para as coisas de Deus. Ele foi enganado por Jacó. Por quê? Porque confiou no seu tato, confiou no seu olfato, na sua audição, nos seus sentidos naturais. E agora é interessante que mais à frente na história, você vai ver então que Jacó então foge, né? A Bíblia diz que Esaú volta ali e Jacó então foge, porque Esaú queria matá-lo. E mais adiante,
Jacó passa por uma situação muito semelhante com os filhos de José. A Bíblia diz que Jacó adotou os 2 filhos de José, Manassés, que era o mais velho, e Efraim, que era o mais novo. E quando Jacó já era velho, ele foi abençoar os meninos, o que ele fez? Normalmente o filho mais velho ficava na mão direita e o filho mais moço na mão esquerda. Quando Jacó foi orar pelos meninos, ele cruzou os braços. Ele colocou a mão direita sobre Manassés, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre o mais velho, que era Efraim. Perdão, é o contrário, né? Então, Efraim era o mais novo e Manassés o mais velho. E a Bíblia diz então que ele abençoou o mais novo. Ele declarou a bênção sobre o mais novo. Por quê? Porque ele não era movido pelas coisas naturais. José tentou corrigir o pai dele. Falou, não, pai, o senhor está fazendo de maneira errada. Esse aqui, Manassés é o mais velho, Efraim é o mais novo, o senhor está ao contrário. Então, quando ele cruza os braços, ali ele está ensinando também um princípio para nós. Que princípio é esse? É o princípio de que Deus rejeita o primeiro. Deus só escolhe o segundo. Esse é um fato da palavra de Deus. Sabe, eu sei que muitas vezes, e o mundo também diz isso, que você tem que ser o primeiro, você tem que estar na ponta, você tem que se destacar, mas fato é que Deus só escolhe o segundo. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 46, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O homem primeiro foi formado da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. Então, olha só que interessante. A Bíblia diz que Abraão teve 2 filhos. O primeiro se chamava Ismael e o segundo se chamava Isaque. Deus rejeitou Ismael e escolheu Isaque, que era o segundo. A Bíblia diz que Adão teve um filho chamado Caim e um segundo filho chamado Abel. Deus rejeitou Caim e escolheu Abel. Da mesma forma, a Bíblia diz que Esaú era o primeiro, mas foi preterido em lugar do segundo, que foi Jacó. Manassés era o primeiro filho de José, mas Deus escolheu Efraim, que era o segundo filho. Saul foi o primeiro rei, mas Deus escolheu Davi, que foi o segundo. E por que Deus escolhe o segundo e não o primeiro? É interessante a gente perceber isso. É um fato de que o primeiro nos fala de algo que é aquele que busca ser o mais importante, o mais relevante. Ele busca ser aquele que tem mais destaque. Então é por isso que Deus rejeita. O primeiro nos fala de força, nos fala, sabe, dessa independência de Deus. O primeiro nos fala de ser o campeão e somente Deus é o vencedor. O primeiro nos fala de uma posição de orgulho, de glória, mas toda glória pertence somente ao Senhor. O primeiro nos fala de preferências, de primazia, mas somente Deus deve ter a primazia. E o segundo, por que Deus escolhe o segundo? É interessante, né? Você consegue se lembrar quem foi o segundo colocado na última Copa do Mundo? Talvez você não se lembre, mas se eu perguntar para você quem foi o campeão, talvez você vai se lembrar. Então, olha só, o segundo nos fala daquele que ninguém lembra. Olha que interessante isso. A Bíblia diz que depois que Deus rejeitou a Saul, ele iria se prover de um rei lá na família de Jessé. Você lembra da história? Samuel foi até a casa de Jessé e Jessé tinha muitos filhos. E ele foi passando os filhos diante de Samuel. E a Bíblia diz que Samuel cogitava dentro de si, certamente é esse, forte, valente, bonito, né? E a Bíblia diz que Deus falou para Samuel, olha, eu não vejo como você vê. O homem vê o natural, o carnal, eu vejo o que é espiritual. Sabe, não se atente à aparência, Deus disse para Samuel. E quando terminou de passar os filhos ali, Samuel pergunta, mas cadê os seus filhos? Acabaram? E aí Jessé fala, não, tem um filho mais moço que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Para você ver, Davi nem estava na reunião. Era a reunião mais importante. O profeta da nação estava lá na casa dele. E ele nem foi lembrado pelo seu próprio pai. Mas sabe de algo? Ele foi lembrado pelo Senhor. Ele estava lá de trás das malhadas. Talvez é o seu caso. Talvez você olha à frente de você, tem tantas pessoas melhores, mais qualificadas, mais capazes do que você. Você não vê nenhum tipo de oportunidade para si mesmo. Mas deixa eu dizer para você, você está a um passo de ser escolhido pelo Senhor. O segundo não possui glória. Ele não é lembrado porque perdeu. O segundo é o mais fraco. Pelo menos tem alguém melhor, mais forte do que ele, é o primeiro. O segundo é aquele que perdeu a decisão do campeonato. O segundo nos fala daquele que toma a cruz. Então, não queira ser o primeiro. Lembra, o primeiro é o lugar de Deus. Deus tem sempre a primazia em todas as coisas. Eu quero dizer para você,
para nós terminarmos essa aula de hoje e esperar você na próxima aula. Lembre sempre disso. Você é alguém que anda no Espírito. Você é um ser espiritual. Você não é guiado pelos seus sentidos, pelos seus sentimentos, pelo que você está vendo. Você é guiado pelo Espírito. Talvez você precise tomar uma decisão, fazer uma escolha. Ouça do Senhor. Ouça do Senhor. Seja guiado pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com alguém, para que mais pessoas possam estudar e aprender mais a respeito do livro de Gênesis. Espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais.